Este exercício aqui vai ser sobre circuitos de primeira ordem, mais especificamente circuito RL, porque este circuito conta com um indutor. Vai ser daqueles vídeos que vão demorar mais, assim, em termos de resolução de exercício. E esse exercício é uma sugestão que eu recebi de resolução de exercício. Então, se você tem algum exercício que você não sabe resolver, de circuitos elétricos, que você tem dúvida, não tem a mínima ideia como faz, me manda aí. Você pode me mandar por e-mail, por Facebook, Instagram. Veja aí na descrição como você faz isso. E se você for novo por aqui, além de dar esse aviso que você pode me mandar a sugestão de exercício, a resolução deste exercício e dos outros exercícios também que eu já coloquei antes, você pode obter elas em PDF. Veja na descrição aí, você pode fazer esse download. Aí vamos começar a resolução deste exercício. Olha só, a situação é a seguinte. No circuito, este circuito aqui embaixo, a chave A, esta chave aqui, A, ficou aberta por muito tempo e a chave B ficou fechada por muito tempo. Nos instantes t igual a 0 segundos, a chave A é fechada. E no instante t igual a 1, a chave A é aberta e a chave B é aberta. Ou seja, ocorrem essas comutações aqui, como indicado aqui na figura. Com comutação, eu quero dizer chave ou aberta ou fechada. É basicamente isso. Aí, a ideia do exercício é, o enunciado, determinar a corrente I de t, aqui a corrente pelo indutor, para tempo t maior que zero. Então, o que eu preciso fazer para determinar essa corrente de t? Olha, o que eu vou fazer, né? Para simplificar este circuito, o primeiro passo que eu vou adotar é o quê? Simplificar aqui, ó, isso aqui, e determinar o equivalente Thevenin dessa parte aqui. Por quê? Porque desta forma eu simplifico o circuito. Eu obtenho uma representação para isso tudo, ou seja, uma fonte de tensão e 3 resistores, eu represento como apenas uma fonte de tensão e um resistor em série. Então, o primeiro passo é determinar equivalente Thevenin. E em seguida, o que eu vou fazer? Olha, eu vou analisar o circuito para 3 situações. Primeiro, para tempo t igual a 0 menos. Mas o que é isso, tempo t igual a 0 menos? Tempo t igual a 0 menos, com esse menos aqui, aqui em cima, como se fosse expoente, logo antes de ocorrer essa transição de tempo t igual a 0, ou seja, logo antes de a chave A ser fechada, como está indicado aqui. Essa chave A ela vai ficar fechada só por 1 segundo, porque quando chegar em tempo t igual a 1 segundo, essa chave A vai ser aberta. Então, nessa situação, eu vou ter chave A aberta, aberta, e a chave B fechada. Agora, a partir de tempo t igual a 0, só que antes de tempo t igual a 1 segundo, até tempo t igual a 1 segundo, na verdade, ó, isso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter chave A fechada e a chave B continua fechada. E eu vou analisar o circuito neste período aqui. E no instante t igual a 1 segundo, aí ocorrem 2 comutações. Aí vem uma terceira fase, a fase final aqui do exercício, que é para tempo t maior que 1, em que a chave A está aberta e a chave B também está aberta.
Ou seja, as duas chaves são abertas simultaneamente. Então, olha só. Primeiro, determinar o equivalente TVNAND desta parte aqui. Tá, olha só. Equivalente TVNAND. É o equivalente TVNAND de qual circuito? Olha, vou redesenhar ele aqui. Uma fonte de tensão de 10 volts. Aí aqui em série com um resistor, 2 ohms. Um resistor de 3 ohms. Outro resistor aqui de 0,8 ohms. Aí olha só, para calcular o equivalente TVNAND, eu preciso determinar dois parâmetros. O primeiro deles é a tensão de TVNAND VT. O segundo vai ser a resistência de TVNAND. A tensão de TVNAND é a tensão aqui nos terminais de saída, com a saída em aberto, ou seja, sem conectar nada na saída, ou seja, a tensão aqui, do jeito que está aqui. Só que, como este resistor não tem nenhuma corrente passando por ele nesta situação, essa tensão aqui vai ser a mesma tensão aqui no resistor de 3 ohms. Então, eu vou determinar a tensão no resistor de 3 ohms. Olha, mas essa tensão ela é dada simplesmente por VT igual a tensão dada pelo divisor de tensão. Eu tenho aqui 10 volts e esses 10 volts vão ser divididos entre o resistor de 2 ohms e o resistor de 3 ohms. Então, pela fórmula do divisor de tensão, quanto que vai ser essa tensão? Vai ser 3 dividido por 3 mais 2 vezes a tensão aqui, 10. Isso dá o quanto? Isso dá 6. 6 volts. Agora, para determinar essa resistência de TVNAND, o que eu faço? Primeiro eu vou colocar aqui, divisor de tensão, para quem estiver vendo o material escrito. Aí, para determinar a resistência de TVNAND, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que anular a fonte de tensão. Anular a fonte de tensão significa substituir ela por um curto. Então, para determinar o RT, olha só o que eu faço. Eu redesenho este circuito com a fonte anulada. Então, vai ser um curto, um fio direto, um resistor de 2 ohms, o outro resistor aqui, e aqui eu vou determinar essa resistência aqui, RT. Aqui é o 2 ohms, aqui é o 3 ohms e aqui é o 0,8 ohms. Então o RT ele é dado por quanto? RT vai ser dado por o 0,8 mais esta associação paralela aqui. Então eu vou ter RT 0,8 mais... Quanto que vale a resistência equivalente só dessa associação paralela? Vai ser o produto dividido pela soma. 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. Então, o RT vai dar 0,8 mais isso aqui dá 1,2. Então, isso aqui, RT vale 2 ohms. Então, o equivalente TVNAND é uma fonte de tensão de 6 volts em série com um resistor de 2 ohms. O que significa isso?
Significa que no circuito original do exercício, nesse exercício aqui, nesse circuito aqui, eu posso substituir esta parte aqui pelo seu equivalente TVNAN, ou seja, uma fonte de tensão de 6 volts e um resistor de 2 ohms. E assim fica mais fácil de analisar. E aqui nesta página aqui que eu vou abrir agora, eu vou redesenhar este circuito aqui do início para começar a analisar cada um desses passos aqui, cada um desses períodos de comutação aqui das chaves. Então, olha só como que fica isso. Qual que vai ser o circuito que eu vou analisar? Vai ser aqui, colocando o equivalente TVNAN. 6 volts, 2 ohms. Aí aqui vem a chave A. Aqui vem o indutor. Dois R. O resistor de 3 ohms. Nove ohms aqui. A fonte de corrente de 8 amperes. E a outra chave aqui, a chave que ela começa fechada, né? A chave B aqui. E por fim o resistor aqui de 6 ohms. Aí olha só, a primeira análise que eu vou fazer para a determinação de corrente I vai ser para tempo t igual a 0 menos. Ou seja, o que significa isso? Significa com a chave A aberta e a chave B fechada. Só que com a chave A aberta, esta parte, esta fonte do circuito, ela por enquanto não interfere nesta parte aqui no indutor, do indutor para a direita, não sofre efeito dessa fonte aqui. E com a chave B fechada, o que vai acontecer é que esta fonte de corrente ela fica desativada, porque se a chave B está fechada, então significa que toda a corrente que esta fonte fornece, ela passa por aqui, pela chave. Então ela não interfere neste circuito. E não só isso, como o fato de essa chave estar fechada faz com que este resistor de 9 ohms fique em curto, ou seja, ele não faça diferença no circuito. Então o circuito para tempo t igual a 0 menos, ou seja, logo antes de a chave logo antes de t igual a 0, é como se existisse um curto aqui, ó, entre este nó e este nó, porque realmente a chave B vai providenciar esse curto porque a chave B está fechada. Então, nesta situação, o circuito é o seguinte, o circuito é apenas um indutor aqui 2R, que mais? O resistor de 3 ohms e o resistor de 6 ohms. Aí agora, qual que vai ser a corrente I aqui neste instante aqui, logo antes de a chave A ser fechada, em tempo t igual a 0 menos, logo antes de t igual a 0? Vai ser 0, né? Por quê? Porque isso aqui é um circuito sem fontes. O circuito ele ficou por tempo infinito nessa condição, então significa que caso existisse alguma energia inicialmente armazenada no indutor, ela foi totalmente dissipada nesses resistores. Então, quando chegou logo antes de tempo t igual a 0,
essa corrente já chegou em zero. O regime permanente já chegou e essa corrente chegou a 0 amperes. Aí eu vou utilizar este dado para fazer a parte do T entre 0 e 1, que eu vou fazer aqui na próxima página. Pronto, agora 0 menor que T e o T menor que 1 segundo. Ou seja, T entre 0 e 1 segundo. E esta é a situação em que a chave A está fechada. Acabou de ser fechada e a chave B está fechada. Porque lembre-se, a chave B ela só se altera em tempo t igual a 1 segundo. Como que é o circuito neste período aqui? Vai ser, eu vou pegar este circuito aqui e vou ver como é que fica essa situação. Chave A fechada e chave B também fechada. Então, se a chave A está fechada, o resistor de 2 ohms e a fonte de tensão de 6 volts passam a fazer parte deste circuito todo aqui, total. Então, olha só. Eu vou ter aqui, 6 volts. Melhor desenhar um pouco mais para baixo. Seis volts, 2 ohms, e aqui é a chave A que está fechada, A. Aí vai existir o indutor aqui, 2R, o resistor de 3 ohms e o outro resistor de 6 ohms. Aí eu vou ver como que vai ficar a corrente I aqui. Aí você pode ficar com dúvida. Ah, mas e essa parte que ficava aqui? A fonte de corrente, os resistores aqui de cima e a chave. Olha, é a mesma situação de T igual a 0 menos. Ou seja, a chave B está fechada. Se a chave B está fechada, significa que esta fonte de corrente ela não interfere em nada, porque a chave fechada faz com que todos os 8 amperes fornecidos por essa fonte de corrente seja escoada por essa fonte. E seja escoada por essa chave. E esse resistor de 9 ohms, ele fica em curto. Então ele não interfere no circuito e tudo se passa como se este nó e este nó aqui, estes dois nós, aqui fossem na verdade o mesmo nó, porque na verdade o que vai acontecer é que eles vão estar em curto pelo fato de a chave B estar fechada. Aí então o circuito vai ser isso aqui. E qual que vai ser o valor da corrente I em T igual a 0 mais, ou seja, logo depois de a chave A ser fechada? Olha, o que acontece é o seguinte. A corrente em um indutor ela não pode mudar de forma abrupta. Ela tem que ter continuidade. Isso significa que a corrente logo depois de T igual a 0 vai ser igual à corrente logo antes de T igual a 0. E essa corrente logo antes de T igual a 0 é 0 amperes. Então, olha, e eu tenho a primeira informação que eu preciso para analisar este período aqui, que é a corrente inicial. Preciso analisar 3 informações. Preciso obter, a corrente inicial, que é isso aqui, 0 amperes. E agora eu preciso saber a corrente que eu chamo de I de infinito. Que corrente que é essa? Essa corrente vai ser a corrente de regime permanente. Na verdade, seria a corrente que
o indutor atingiria após muito tempo, se o circuito ficasse nessa condição aqui para sempre. Por que eu falo se? Porque a gente sabe que em tempo t igual a 1 segundo, outra comutação vai ocorrer no circuito. Mas, para fazer essas contas, eu preciso saber deste valor aqui, i de infinito. Qual que vai ser este valor? Que eu vou chamar de i de infinito 1, porque vai aparecer outro mais na frente. Este valor vai ser simplesmente a tensão dessa fonte dividido por essa resistência. Por quê? Porque no regime permanente, este indutor aqui ele vai se comportar como um curto. Aqui, a corrente aqui vai passar direto, sem resistência nenhuma, por esse indutor. Se é assim, significa que essa tensão de 6 volts ela vai ficar inteiramente neste resistor. Então, essa corrente vai ser a corrente I, vai ser a mesma corrente que vai passar pelo resistor de 2 ohms, vai passar aqui, chegar aqui neste nó e passar toda pelo indutor. Então, a corrente I vai ser o quê? Vai ser simplesmente a tensão da fonte dividido por 2 ohms. 6 dividido por 2 igual a 3 amperes. E agora eu preciso de outra coisa, que é tal 1, que é a primeira constante de tempo. Por que primeira? Porque vai aparecer uma segunda constante de tempo, que vai ser depois de tempo t igual a 1. Segundo, tal 1 vai ser dado por L, o indutor, dividido por REC1. Isso aqui é tudo da teoria de circuitos de primeira ordem. Isso aqui você obtém esses 3 parâmetros, aí você obtém a expressão para I de t. Assim que funciona. O indutor eu já sei quanto que vale. Agora, e essa resistência aqui? Vai ser assim, ó. Essa resistência é a resistência vista nos terminais do indutor quando as fontes do circuito são anuladas. Então, eu tiro o indutor, anulo as fontes e vejo qual que vai ser a resistência nos terminais de onde estava o indutor. Como assim? Assim, ó. Eu tenho aqui essa fonte, eu anulo, coloco um traço. Aí aqui o resistor de 2 ohms. Aqui vai ser onde estava o indutor, né? Aqui um resistor de 3 ohms. E aqui um resistor de 6 ohms. Então, olha só, o que acontece? Essa resistência equivalente 1 vai ser uma resistência equivalente dada pela associação paralelo de 3 resistores. Por quê? Estes 2 resistores você já vê que estão em paralelo. Agora, este resistor de 2 ohms, ele está em paralelo também, porque eu estou aqui desenhando na horizontal, mas poderia muito bem colocar ele na vertical, puxando este terminal aqui direto para baixo. Então, eu tenho que 1 sobre a resistência equivalente 1 é igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. Isso aqui dá 1. Se você fizer as contas, vai obter isso. 1 ohm a menos 1. Se é assim, essa constante de tempo aqui vai ser L dividido por REC1, que vai ser L2 dividido por 1, vai ser 2 segundos. Olha, se eu tenho o valor inicial da corrente, o valor de regime permanente e a constante de tempo, para tempo t entre 0 e 1 segundo, eu já sei qual é a expressão para a corrente I de t. Como que fica? Vou fazer aqui na próxima página. Aqui, ó. Então, para t entre 0 e 1, o que acontece? Eu tenho que o I de t será dado por esse I de infinito 1, mais I de 0, menos I de infinito 1, vezes
é exponencial de menos t sobre tal 1, que é a constante de tempo 1. De onde que vem isso? Isso aqui é da teoria de circuitos de primeira ordem. Existe aula só sobre isso aqui. Mas, utilizando essa fórmula, agora eu posso só colocar cada um desses valores e obter a expressão para I de t para tempo t entre 0 e 1 segundo. Então eu vou ter o t. Vou ter o quê? Vou ter que I de t vai ser 3, isso aqui vale 3, mais não, ó, I de 0 vale 0. E I de infinito 1 vale 3. Então, 3 menos 3 exponencial de, vamos ver, olha, menos t sobre tal 1. Só que tal 1 é 2. Então, menos t sobre 2, então é menos 0,5t. Isso aqui é uma expressão em ampere, porque é uma expressão para corrente, que vale só neste período aqui. Então eu vou até destacar aqui, ó, que eu vou utilizar isso aqui, ó, para compor a resposta final para o exercício. Aí agora, olha, eu resolvi aqui o exercício para essas duas partes aqui. Cadê? Tempo t igual a 0 menos, ou seja, chave A aberta e B fechada. E tempo t entre 0 e 1, chave A fechada e B fechada. Agora eu vou ver o que acontece para tempo t maior que 1, em que as duas chaves estarão abertas. Olha só, como que fica isso? Eu vou ter este circuito aqui, só que aí eu vou analisar este circuito aqui com as duas chaves abertas. Olha só. Pronto. T maior que 1, ou seja, A e B abertas. Aí o que eu preciso entender? Eu preciso entender como que fica o circuito nessa situação. Chave A e chave B abertas. Eu vou pegar o circuito aqui e ver como que isso vai ser. Olha, se as duas chaves estão abertas, primeiro, esta parte aqui do circuito da fonte de tensão de 6 volts e o resistor de 2 ohms aqui, essa parte aqui não vai importar mais. E agora, o que vai importar, o que vai fazer efeito é essa fonte de corrente. Porque antes essa fonte de corrente, ela estava, de certa forma, desabilitada, desativada, por conta de a chave B estar fechada. Só que a chave B foi aberta. Se a chave B foi aberta, então agora eu vou ter essa fonte de corrente agora fazendo com que essa corrente aqui no indutor vá para outro valor. Então como é que vai ficar esse circuito? Vai ser o indutor, o resistor aqui 3 ohms, resistor de 9 ohms, resistor de 6 ohms e a fonte de corrente. Vai ficar da seguinte forma. Indutor de 2N. Aí aqui, deixa eu abrir um espaço aqui. Pronto. Aí um resistor aqui de 3 ohms, resistor de 9 ohms, resistor de 6 ohms. E aqui a fonte de corrente de 8 amperes. Aí, novamente, para tempo t maior que 1, eu vou ver como que fica a corrente aqui, ó, corrente pelo indutor. Aí o procedimento é bem parecido com o que eu utilizei aqui nessa parte de cima, para tempo t entre 0 e 1 segundo. Vai ser o quê? Eu preciso de 3 parâmetros. Primeiro parâmetro que eu vou utilizar, o valor inicial da corrente, que aqui no caso era I de 0, só que aqui neste caso, esta fase começa em tempo t igual a 1. Então o valor inicial agora é I de 1. Então I de 1.
E depois eu preciso de o valor de regime permanente, I de infinito, que agora eu vou chamar de I de infinito 2. Por isso que eu tinha chamado aqui de I de infinito 1, porque existe o 2 aqui. E também a constante de tempo, tal 2. Olha, I de 1, ele pode ser obtido colocando t igual a 1 nessa expressão aqui, obtida na fase anterior. Colocando t igual a 1, vou ter 3 menos 3 exponencial de menos 0,5. Aqui, ó, 3 menos 3 exponencial de menos 0,5. Isso aqui dá aproximadamente, né? Não dá exato, dá 1,18 amperes. Ou seja, esta fase aqui, este período de t igual t maior que 1 segundo, em que a chave A e a chave B estão abertas, isso aqui, este período começa com essa corrente aqui, 1,18 amperes. Aí essa corrente, ela vai para qual valor de corrente? Agora, isso que eu preciso saber, ou seja, o valor de regime permanente da corrente nesta nova fase do circuito. O que vai acontecer? Depois de as duas chaves serem abertas, essa fonte de corrente ela vai forçar essa corrente de 8 amperes aqui por esta associação toda. Ela vai forçar que seja 8 amperes. E, por conta disso, a corrente no indutor vai ter que se adaptar a essa exigência, digamos assim. E o que vai acontecer no regime permanente? Olha só, vou colocar aqui, no regime permanente. No regime permanente, a situação que eu vou ter é a seguinte. Eu vou ter uma fonte de corrente aqui. (8 amperes). E vou ter o resistor de 9 ohms. Vou ter aqui, olha, este resistor de 6 ohms eu posso colocar ele na horizontal. Então eu vou fazer isso porque vai facilitar o entendimento aqui. 6 ohms e este resistor de 6 ohms está em série com uma associação paralela de um resistor de 3 ohms e o indutor, que é o que eu quero entender o que acontece com ele. O indutor de 2N. Olha, no regime permanente, o que vai acontecer? Vai existir uma parte dessa corrente de 8 amperes vindo para cá, passando pelo resistor de 9 ohms, e vai ter outra parte passando pelo resistor de 6 ohms. E olha só, no regime permanente, o indutor ele vai se comportar como um curto. Ou seja, não vai existir tensão aqui nos terminais do indutor. Ou seja, toda a corrente que passa aqui pelo resistor de 6 ohms, nenhuma parte vai passar pelo resistor de 3 ohms. Não, toda essa parte, toda essa corrente vai passar por aqui, pelo indutor. Então, eu posso calcular essa corrente I de infinito 2, que é essa parte aqui, I de infinito 2, através de um divisor de corrente, ou seja, uma fração. Então eu tenho aqui, I de infinito 2 vai ser... Como é que é a fórmula do divisor de corrente? Eu pego a outra resistência, 9, divido por a soma das duas, 9 mais 6. Por que 9 mais 6? Porque aqui, nesta parte, apenas a resistência de 6 ohms vai importar. Porque o indutor vai se comportar como um curto. Não vai apresentar tensão nenhuma.
nessa situação, o resistor de 3 ohms passa a não importar mais. Porque aqui, com o indutor em curto, um caminho infinitamente mais fácil existe para a corrente. Então, o resistor de 3 ohms não passa a não ser relevante. Essa fração vezes 8 amperes. Agora, tem um detalhe. Eu tenho que colocar um sinal de menos aqui. Por quê? Porque, olha só, o sentido I, a corrente I, eu atribuí aqui de cima para baixo. Só que, se eu for transportar o indutor para cá, eu tenho que admitir a corrente, então, vai ser da esquerda para a direita. Só que eu estou imaginando essa corrente aqui, vindo da direita para a esquerda. Então, para levar este fato em conta, eu vou colocar um sinal de menos aqui. Então, o resultado disso vai ser I de infinito 2 vai ser igual a menos 4,8 amperes. Ou seja, qual que é a interpretação disso? Para você entender. Que essa corrente, ela aqui, antes de t igual a 1 segundo, ela estava aumentando até atingir 3 amperes, só que ela não atinge 3 amperes porque em tempo t igual a 1 segundo, algumas comutações aconteceram no circuito. Sendo assim, essa corrente I, ela aumentou até 1,18 amperes. E ela aumentou até 1,18 amperes, e nessa nova realidade de chave A e chave B abertas, o que vai acontecer? Essa fonte de corrente, ela força essa corrente ir para menos 4,8 amperes. E agora, eu sei este valor inicial dessa nova fase, 1,18 amperes, sei o valor de regime permanente, falta determinar a constante de tempo, ou seja, quão rápido a corrente vai deste valor para este valor. Então eu vou determinar esta constante de tempo aqui na próxima página. Tal 2 vai ser L dividido por REC 2, resistência equivalente 2. Olha, a ideia é bem parecida, é a mesma na verdade, que é utilizada aqui. Ó. Eu vou pegar o circuito, anular as fontes e ver qual que é a resistência equivalente nos terminais do indutor. E aqui neste caso, eu vou pegar esse circuito aqui, anular a fonte de corrente. Anular a fonte de corrente significa colocar ela em aberto e ver qual que é a resistência equivalente nos terminais do indutor. Então a situação é a seguinte. Aqui é onde eu tinha um indutor aqui, né? Mas não, vou deixar sem o indutor. Aí eu vou ver qual que vai ser a resistência equivalente aqui nesses terminais, completando o circuito. 3 ohms, 9 ohms, 6 ohms. Aí eu vou determinar essa resistência equivalente 2 aqui. E para determinar essa resistência equivalente 2, o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer que isso é o quê? Isso é uma associação paralelo de um resistor de 3 ohms com essa associação série de 9 mais 6. Ou seja, 3 em paralelo com 9 mais 6 ohms. Só que 9 mais 6 vale 15, né? Então eu tenho que isso aqui vale 3 vezes 15 dividido por 3 mais 15. Isso aqui dá quanto? Dá 5 meios. Então, essa constante de tempo 2 dessa nova fase do circuito é dada por L vale 2R, dividido por resistência equivalente 2, que é 5 meios. Isso dá 4/5 de segundo. Olha só,
A constante de tempo aqui é 4/5, 0,8 segundo. A constante de tempo aqui, nessa fase aqui, era 2 segundos. Então significa que essa fase aqui é de uma transição mais lenta, porque é uma constante de tempo maior. Agora aqui não. Agora aqui a constante de tempo é de 0,8 segundo. Então vai ser uma fase em que vai ter uma mudança mais rápida na corrente. Agora, de posse dessa constante de tempo e dessas duas informações aqui, I de 1 e I de infinito 2, eu posso utilizar uma expressão parecida aqui para obter I de t para tempo t maior que 1. Como que fica isso? Aqui, ó, fica dessa forma aqui, ó. Logo, I de t vai ser igual a I de infinito 2, ou seja, a corrente de regime permanente 2, mais o valor inicial dessa corrente, só que inicial dessa fase, menos I de infinito 2, vezes a exponencial de menos t sobre tal 2, para ser parecido com essa expressão aqui. Só que aqui tem um detalhe. Eu coloquei aqui para mostrar que assim, é similar, só que não é igual. Por quê? Porque esta fase aqui do circuito ela começa em tempo t igual a 1 segundo. Se ela começa em tempo t igual a 1 segundo, ou seja, o instante inicial é 1 segundo, então aqui eu não posso colocar t, eu tenho que colocar t menos 1, para levar em conta isso. Vou colocar aqui, ó, t menos 1 segundo. Para que a equação, assim, por assim dizer, ela interprete t igual a 1 segundo como o início dessa fase. Agora é só uma questão de colocar os valores aqui. Eu tenho I de t igual a I de infinito 2, que é a constante, o valor de regime permanente aqui, menos 4,8, mais I de 1, que é 1,18, menos I de infinito 2, que é menos 4,8, então menos 4,8, vezes a exponencial de isso aqui, ó, menos t menos 1, dividido por tal 2, que é o 0,8. Aí aqui na próxima página eu vou simplificar essa expressão mais ainda. Como que vai ficar? Eu vou ter o seguinte. Vou ter I de t igual a menos 4,8 e agora eu vou fazer essa conta aqui, 1,18 menos 4,8 dá 5,98. Vezes a exponencial de... Olha só, 1 dividido por 0,8 é 1,25. Então eu vou colocar menos 1,25t mais 1,25. Agora eu tenho essa expressão e eu posso simplificar essa expressão ainda mais, porque eu posso tirar essa exponencial de 1,25 para fora dessa soma aqui, ficando dessa forma aqui, ó, menos 4,8 mais 5,98 vezes e elevado a 1,25, que é a propriedade das exponenciais, vezes agora a exponencial de menos 1,25t. Aí eu pego, faço essa conta aqui, vejo quanto que dá
que dá o quê? Dá 20,87. Então, tenho que I de t igual a menos 4,8 mais 20,87 exponencial de menos 1,25t. Isso aqui é uma expressão para a corrente, então é em ampere, e válida para tempo t maior que 1. Então vou destacar aqui. E agora eu vou juntar essa expressão com a expressão anterior. Olha só, qual que é a situação? Aqui, ó, logo, eu tenho I de t valendo 3, só pegar aqui, ó, cadê? 3 menos 3 exponencial de menos 0,5t isso caso o t esteja entre 0 e 1 segundo. E igual a essa expressão aqui, menos 4,8 mais 20,87 exponencial de menos 1,25t. Isso caso tempo t seja maior que 1 segundo. E como que fica essa situação aqui de essa corrente aqui no gráfico aqui? Vou fazer um gráfico, esboçar isso aqui. Aqui, ó, tempo t e corrente I de t. O que acontece? Ó, voltando aqui no enunciado. A chave A ficou aberta por muito tempo e a chave B ficou fechada por muito tempo. Essa condição aqui garantiu que essa corrente, ela logo antes de t igual a zero, ela fosse o quê? Fosse 0 amperes. Então, aqui, ó, inicialmente a corrente era o quê? Isso aqui, ó, 0 amperes. Até chegar ao tempo t igual a zero. Aí chegou o tempo t igual a zero, aí aconteceram algumas mudanças aqui. Qual mudança? A chave A é fechada. E a chave A é fechada, faz com que a corrente I comece a aumentar. Aí, ó, começa a aumentar. Aí, ela iria aumentar até o valor de 3 amperes. Só que em tempo t igual a 1, a chave A é fechada. A chave A é aberta, na verdade. Em tempo t igual a 1, a chave A é aberta, e não só a chave A é aberta, como a chave B é aberta. Isso faz com que uma nova fase passe a valer para o circuito. Que significa o quê? Que essa corrente, que ela estava aumentando até 3 amperes, ela parou em quanto? Parou em 1,18. Agora ela começa a vir para o outro lado. E vir mais rápido ainda. Para qual corrente? Para menos 4,8 amperes. Isso aqui, ó, amperes. Isso aqui também em amperes. E aqui foi um instante t igual a 1 segundo. E aqui é o instante t igual a 0. Então é isso que aconteceu no circuito basicamente. Acho que esta foi a resolução de exercício mais longa que eu já fiz de todos os tempos, chegando a cerca de 50 minutos que eu estou vendo aqui. Eu sabia que ia ficar bem longa. Se você assistiu até aqui, responde aí, comenta aí, deixa aí nos comentários o que você achou. Mas no próximo exercício vai ser um exercício mais rápido e
Obrigado pela atenção e até a próxima.